Olá, vamos lá, vamos lá, já estou arrumando aqui. Pronto. Bom, boa tarde, pessoal, como é que vocês estão? Estou aqui na segunda gravação do mesmo tema. A primeira eu gravei por mais de 1 hora e deu uns probleminhas, mas estou aprendendo, né? A ideia agora é a gente tentar deixar um acervo para vocês ouvirem antes da aula e trazerem perguntas na aula para serem mais dinâmicas, né? Mais dinâmica a nossa interação no Meet, tá bom? Se começar a não der certo, não dá certo essas gravações eu sozinha, eu vou propor de tentar realmente gravar no horário da aula, das 2 às 3. Aí a gente dá uma pausa e depois faz a reunião com todo mundo interagindo bastante, tá bom? Claro que pode interagir nas 2 às 3, mas algum conteúdo eu acho que eu tenho que estar sensibilizando vocês, como se fosse mesmo num contexto mais de aula, tá bom? Porém, a gente sabe que os slides vão estar lá, então o meu intuito hoje não é ficar lendo slide, é um pouco mostrar mais do que está no slide, ou motivar vocês a lerem o slide independente desse Meet, né? Ou mesmo dando pausas durante o Meet para ler com calma o slide, ler tudo que está lá e também tá anotando as dúvidas, anotando as reflexões, aí naturalmente vocês já vão estar fazendo a tarefinha lá da resenha dos slides e a resenha também dos áudios e meets que a gente vai estar fazendo, né? E depois vai ter as oficinas de vocês, então vai ter muito acervo, né? Bom, vamos lá, o tema tá aí na tela, né? O estresse e a ansiedade. Deixa eu ver se tá aparecendo para vocês mesmo. Vou dar uma checadinha, porque da outra vez deu. Não, mas deve estar, né? Tá sim. Então, vamos lá, sim. Estresse e ansiedade. Vejam, tema atualíssimo, né? Por conta da pandemia. As pessoas, em média, tá todo mundo com algum nível de estresse. Eu faço parte da tutoria da IASH, então alguns alunos me procuram, né, no privado, por WhatsApp ou por e-mail, e a gente troca às vezes umas ideias, e muitas pessoas que normalmente não teriam ansiedade alguma, têm sentido nesse período, né? Então por quê? Num primeiro momento eu falo para a pessoa, olha, a média da população está mais alta, né? Muitas pessoas estão de fato se sentindo muito estressadas, porque é uma situação muito nova, né? É um vírus que você não sabe onde está, você não enxerga, você tem medo, o medo real de uma doença séria, uma doença que para alguns, né, com maiores riscos pode levar a uma complicação feia, né? Então, num primeiro momento, é importante a gente saber que o estresse é altamente funcional só na medida em que ele nos põe para tomar cuidado, né? Para fazer toda a prevenção, para, né, se informar como o vírus de fato se transmite, né? Que riscos eu tenho em tal lugar ou em tal lugar, o que que eu posso fazer para minimizar o meu risco, né? A gente brinca que risco zero não existe, né? A gente em qualquer momento está sujeito a sofrer um acidente, a pegar uma doença assim transmissível, mas a gente pode sim estar minimizando essa probabilidade, esse risco de realmente isso acontecer, né? Então, num primeiro momento, através dos slides, eu vou estar falando do quanto esse estresse tem uma função de nos colocar em ação, em prontidão, mas no mundo atual ele também se tornou extremamente disfuncional na medida em que a gente está muito preocupado com o futuro, né? Então o estresse ele nos põe
num olhar de medo do futuro, né. Se eu pensar aqui agora, estou dando aqui a minha aulinha, gravando no Meet, qual é o medo que existe, qual é o perigo que existe nesse exato momento? Talvez quase nenhum, quase zero, né, próximo de zero, né, não zero, porque pode cair um avião em cima da minha casa, uma coisa doida. Mas então, nesse exato momento, eu tenho que dizer para o meu, né, para o meu mental, que às vezes é terrorista: "Acalma, tá tudo bem, o aqui e agora tá tudo bem". A hora que eu sair, ir para minha terapia, né, pegar o carro, colocar a minha mascarinha, chegar lá, tomar todos os cuidados de distanciamento, né, aí eu tenho que estar um pouquinho mais atenta e tá realmente tomando as precauções necessárias, né. Então, num olhar da psicologia, que eu acho que a gente tem que estar muito atento, que muitas vezes a prática de esportes vai numa outra direção, é o quanto a gente pode estar sim pensando num futuro, com intenções futuras, mas sem estabelecer metas rígidas, né. Por que que eu falei tanto na disciplina? Olha, quem, né, vou deixar gravado, quem tiver doente um mês, no outro mês maratona, faz, ouve tudo, faz as tarefas com atraso, sem desconto em nota. É exatamente porque as pessoas muito rígidas, com metas muito rígidas, podem sofrer muito mais de ansiedade, né. Importante ter uma intenção futura, sim. À medida que ela me aprisiona, no sentido de que eu tenho que fazer agora, eu tenho que estar chegando de tal jeito, com tanto tempo, né, mesmo um atleta, né, as coisas não são tão precisas assim. E às vezes, num momento do dia, me acontecem coisas novas que são incríveis. Imagina que eu tenho uma agenda lá, das 8 às 8 da noite, eu tenho a cada hora alguma coisa que eu vou fazer. E meio-dia me toca a campainha e às vezes é um vizinho, né, que tá oferecendo um uma planta que, né, uma erva, um chá que cresceu demais no quintal dele, e ele quer doar para os vizinhos. E eu vou perder essa interação, não só algo gostoso, um presente que eu estou ganhando, quanto conhecer uma pessoa, conhecer um vizinho, conhecer alguém que pode estar tendo alguma relação, né, de proximidade física comigo e tornar o meu ambiente de vizinhança muito mais acolhedor, muito mais pessoal e não impessoal, né. Então eu vou fazer aqui algumas, né, mostrar alguns slides, falando do como a ciência enxerga o estresse, tá, tentando não me alongar demais, faço questão que vocês olhem sozinhos, parem, leiam. Vou ficar falando para mim o tempo todo: "Não leia, não leia", só fale além do que o slide está dizendo, como se fosse mesmo numa aula, tá bom? Então aqui é um pouquinho dizendo tudo que a gente vai, né, falar daqui para frente sobre o estresse. Deem uma pausa, leiam. Esse slide ele vai aparecer em vários outros contextos, né, temas da aula. Eu retomo principalmente num olhar da psicologia do exercício, não tanto do esporte, né, que está aqui no cantinho superior à direita, o quanto que, ao longo então aqui é uma área da psicologia que nem é muito comum de se falar, que é psicologia evolucionista, ou a psicoevolução. Vocês lembram lá de estudar Darwin, de estudar, né, como a gente tem adaptações não só físicas, como também psicológicas, que ao longo dos anos, né, e muitos anos de evolução do ser humano, elas foram se mantendo no nosso grupo, né, na nossa espécie, porque foram importantes para o contexto que a gente tinha. Qual que era o contexto? Qual era o nosso nicho, né, como a gente fala em biologia?
Era um ambiente evolucionário mais natural, de campo, de savana, de caça e coleta, de grupos pequenos, né, com nível cognitivo muito grande, mas muita também interação social, né. Então alguns comportamentos que independem, né, da atividade física, do exercício, mas que eu selecionei porque dá para a gente fazer elos muito fortes com a nossa área de exercício e do ser humano em movimento e dentro da psicologia, entendendo como a gente pensa, como a gente, né, se emociona, como é a nossa cognição e nossa emoção, tá bom? Então, esses temas são a brincadeira, né, o apego, né, o vínculo a quem cuida da gente, que pode se estender a vínculo por técnicos, por colegas de equipe, né, a competição e a cooperação entre os grupos, que pode gerar, às vezes, até exclusão, né, comunicação e comportamentos não verbais, e que podem estar linkados com várias emoções, né, às vezes positivas, como a autoestima, às vezes negativas, como a vergonha, humilhação, o estresse, a agressão, né. No olhar da psicoevolução, houve uma evolução, né, da nossa cognição muito relacionada à emoção e ao que é importante para a gente agir no nosso ambiente, né. Então, muitas ações elas estão linkadas a uma emoção também inicial. Por exemplo, eu estou lá no meio do mato, andando e vejo uma cobra, aparentemente no meio daquele grama alta, daquele mato, né. A reação inicial que eu tenho é de medo, né, de susto, e a minha ação mais rápida do que pensar se é uma cobra ou um graveto é de pular e não pisar nessa cobra, né, me afastar, correr, né. Depois que eu já tive essa ação, eu posso, né, daí vir com a cognição e olhar, focar, né, direcionar mais a minha cognição e tá percebendo de que aquilo não era uma cobra, aquilo era um graveto da cor de uma cobra. E mas entre eu pisar na cobra, olhar muito firme e ficar esperando para ver se eu identifico se é cobra ou não é, e não agir, é melhor, né, é melhor que a gente salte 99 vezes do que na 10ª vez a gente pisar e levar uma picada e morrer, né. Então, por um tempo, muitos, mesmo a psicologia, ela separava muito cognição e emoção, né. E a psicologia evolucionista foi trazendo de volta, de novo, como as emoções, os afetos, o social são fundamentais para a gente estar também desenvolvendo a nosso lado social e a nossa mente, né, nosso raciocínio, nossa inteligência, né. Mais um aqui, seleção de parceiros. Pô, professora, o que que tem a ver, né, estava falando de Tinder, de Cupido aula passada. Então tem horas que a gente se pega, né, pensando: "Poxa, será que a autoapresentação que a gente faz com o nosso corpo, né, o quanto a gente se preocupa no status, se eu sou o primeiro lugar da corrida, se eu sou um campeão, se eu tenho de fato um status perante o meu grupo, seja no esporte, seja na academia, seja dançando legal. Então isso nos traz uma identidade e também nos coloca, né, eh, nos apresentando para possíveis parceiros, seja de curto, de longo prazo, né. E muitas vezes a gente se pega também, intrinsecamente, né, pensando no quanto às vezes não é tão explícito, né. Se a gente perguntar ali, colocar a pessoa na parede por 2 horas, talvez ela confesse, mas num primeiro momento, se vocês perguntarem: "Por que que você está indo na academia?", o pessoal vai falar: "É saúde, é para eu ficar",
né, legal, assim, da cabeça, encontrar os amigos. E muitos vão negar do quanto há sim uma intenção de estar com o corpo bem para um possível parceiro, né. E às vezes esse bem, cada um vai definir esse bem, para muitos esse bem é estar bonito, né, tá esteticamente ou, né, com algum padrão de atratividade, para outros é simplesmente estar sem dores, estar bem, tá, né, com um nível de tônus muscular para conseguir exatamente mexer o corpo sem dores, com o mínimo de eficácia, né, de força, do que for, né. Então esse pacote aqui de temas, a gente vai estar indo e voltando, não falando só de evolução não, né, como eu já falei na primeira aula, eu faço um mix de tudo que a psicologia me ensina mais, e alguns temas vão pedir mais um olhar evolucionista e outros um olhar cognitivista, né, e sempre tem esse olhar humanista, né, do quanto a gente tem que ser construtivo para si mesmo, para mim mesmo ou para os outros também, para a sociedade, para o grupo, né. Então, o último teminha aqui que eu não falei é o quanto esse ambiente contemporâneo, sentado, computador, né, agora com aprisionamento, quarentena, né, isolamento físico, né, nos gera estresse, doenças e efeitos, às vezes, não só positivos, como negativos também do exercício. Então, o próprio esporte moderno, a gente pode dizer que ele não é uma coisa evolucionariamente, né, evolutivamente, algo que o ser humano se adaptou, né, uma plateia, um comércio, uma preocupação para daqui a 4 anos numa Olimpíada, né, como é que eu vou me sair? Meu patrocinador, será que ele vai me apoiar se eu for numa festa agora e acontecer alguma coisa de ruim? Então a gente gerou estressores que estão muito além do que o nosso corpo estaria muito mais adaptado, que seriam os estressores mais agudos, né, que é do aqui e agora, né, e não uma competição de longo prazo, uma dívida que eu tenho que pagar, alguma coisa assim. Bom, falei um pouco demais aqui, mas porque não tem exatamente a explicação. Aqui já tem a explicação, né, falando do esporte, né, e, tanto do esporte de alto rendimento quanto, que gerando um estresse altíssimo, quanto do esporte no né, o estresse no cotidiano sendo aliviado por exercícios para compensar, para atenuar esse estilo de vida danoso, né. Então a gente tem de novo esses 2 aspectos, né. Um estresse gerado pelo esporte e o estresse amenizado pelo exercício, como um remédio, como uma terapia, tá bom? Né, retomando nosso intuito de qualidade de vida, que é a meta de todo mundo, né, até depois da quarentena mais ainda, isso ficou mais forte, né. E a perguntinha chave, né, o que que te provoca ansiedade e estresse? A consequência mais ainda seria por que te provoca? Para que se preocupar tanto, né? Mas vamos lá, vão ter vários slides aqui com imagens, é dinheiro, é trabalho, é a morte, a doença, o chefe, falta de tempo, né, dilemas, como, não como, o que que minha história de vida vai me trazer né, das culpas, dos medos, né, o diabinho, a culpa e o medo, né, o anjinho pensando num olhar mais de si, de prazer e de amorosidade consigo mesmo, né. Aqui é para retomar, vocês leiam, parem, né, quem conseguir aí aumentar, não sei se o Meet permite fazer o zoom no celular, né, se não, olhem depois o slide com toda calma. São vários tipos de medos, então, de novo, estamos naquela perguntinha ainda básica: o que que te estressa? Né, tem horas que é simplesmente se afastar de casa, né, que eu deixei aqui em vermelhinho,
ou pensar na ideia de uma doença, né, que é uma situação muito atual, de novo, pelo corona aí atormentando nossas cabeças, né. Olhem, usem essa escalinha aqui para estar pensando quanto vocês não evitam essa situação e o quanto vocês sempre evitam, numa escala de Likert, né, é muito comum em psicologia. Então, psicologia tem muito da gente se perceber, né. Qual é a sua percepção sobre o seu gênero, sobre o seu sexo? Qual é a sua percepção sobre esse medo, né? E muitos não tem certo e errado. Uma pessoa, às vezes da mesma família, vai falar: "Minha percepção, eu posso ver sangue, não tem problema nenhum, zero medo, posso atender alguém ensanguentado na rua", e o outro tem uma aversão a sangue, né, às vezes desmaia, às vezes começa a passar mal. Aí, esses 3 essa 3 sequências de slides, para vocês entenderem, né, foi tirado uma média e tem vários tipos de situações e uma notinha de 0 a 100. Então, se vocês olharem cada situação aqui, eu vou colocar, achar que aqui tem 100: morte de um parceiro, morte de um filho. Essa seria a mais alta e numa média, tá bom, gente? Se for a Flor Delis lá, ela não deve ter ficado tão mal assim, né, com a morte do parceiro. Desculpa a brincadeira aí, com todo respeito, mas é uma loucura o que esse Brasil tem trazido pra gente, né, de horrores, né. Então, aqui seria na média, o que é que as pessoas sentem de estresse. Então batam o olho, vale a pena. Ó, problemas familiares 29, né. Ó, maior um pouquinho do que problema com chefe. A gente sabe, problema com chefe é seríssimo para muitas pessoas, mas ainda os familiares pode pegar mais, né. E claro que isso é uma média, né. Olha, casamento 50, divórcio 73, né. O casamento que a gente imagina até a cerimônia, aquela dinheiro, ter que organizar festa, às vezes é mais do que o casamento em si, o juntar-se, né. Que mais que a gente pode chamar atenção aqui? Vamos ver o próximo. Ser despedido, um tema muito atual, trabalhar uma coisa diferente. Olha, férias, 13. Férias aqui para muitos deveria ser 1, 0, né. E para alguns chega a ser, né, chega a ter um nível de estresse. Às vezes antes a gente sempre sai de casa, às vezes entra no carro, no ônibus, fala: "Ufa, consegui", né, e às vezes o conseguir arrumar tudo, se livrar, deixar o cachorro com alguém, toda a rotina para sair de férias às vezes é uma loucura, né. Então dá para entender também por que que às vezes as férias podem ter algum nível de estresse, tá bom? Vejam, quando eu falo aqui tudo antecedente, vocês veem que tem uma chamadinha aqui. Isso daqui seriam estressores, eu diria assim. Então, situações que antecedem, de novo aqui, né, que antecedem, vou voltar um pouquinho naquele inicial, desculpa estar fazendo isso, já me arrependi. Esses antecedentes, o que que acontece antes de eu sentir o estresse? Estresse e ansiedade aqui eu estou usando como sinônimos, tá? Vocês vão ver os 2 na literatura, vocês vão ver autores que fazem uma leve distinção. O estresse é o termo usado no nosso cotidiano. "Ai, estou estressada". Ansiedade, ela vem já como um sintoma, né, uma categoria da psicologia que é estudada via questionários, né, validados. Então esse termo está relacionado com uma série de sintomas cognitivos, né, cabeça, somáticos, corporais e comportamentais. Se eu estou roendo a unha, visivelmente, isso é um comportamento que tem uma correlação com a ansiedade, né. Então a ansiedade, ela está muito ligada a ao como a ciência, como a gente estuda,
né? E o estresse é aquele linguajar mais comum, estou estressado. Porém, o antecedente a gente chama de estressor. Foi isso que me deixou estressado, né? Então a ansiedade, ela não é eu brigar com alguém, é isso que gera ansiedade em mim. A ansiedade está mais como um sintoma de algo que causou, que é um estressor, tá bom? Então, voltando naquele slide, a gente ainda está falando de estressores, né? Aqui tem vários, não vou ler para vocês lerem sozinhos ou dando pausa. Estressores no trabalho, de novo com uma escala de Likert, nenhum estresse ou muito estresse. Estressores no ambiente do atleta, né, de alto desempenho. Aqui estão as tensões, aí provoca uma série de reações e essas reações diminuem o desempenho. Olhem com toda atenção. Aqui o que eu já falei, nosso processo de avaliação, o que me estressa é muito subjetivo, né? Pode, em um determinado momento, um professor me estressar e depois de 2, 3 aulas, eu já não me estressa mais. Depois de repetir 1, 2 aulas, já não me estressa mais. Ou o contrário, ele não me estressava e depois me estressa, né? E aí, a gente tem também condições, exatamente porque muda dentro da mesma pessoa, quando a gente estuda as pessoas, ou esse momento da pessoa está mudando de, né? Por que ela deixou de estressar? Talvez a percepção dela, né? O subjetivo, a percepção mudou, né? Ela foi percebendo né? Por que eu me estressava com o professor? Por que vale? Por que eu vou dar esse poder, entre aspas, para ele de me tirar tanto do sério, né? O que eu tenho que fazer para não deixar isso acontecer? Eu vou fazer a minha parte, eu vou estudar antecipadamente, eu não vou ligar para coisas que ele fala que podem ser até ofensivas para alguns grupos de pessoas, né? Eu vou ir além né, na matéria, além do que aquele professor me passa. Eu vou transcender, a gente fala, né? Em psicologia se usa um pouco um outro termo, eu não me lembro agora, depois eu olho, mas que é quando eu dou a volta por cima de um determinado evento muito ruim, né? Eu dou uma saída honrosa para aquele evento, né? Então vem alguém, né, me cortar, por exemplo, num carro, né? Eu estou dirigindo, vem um outro me corta malucamente e ao invés de eu realmente sentir aquela raiva, aquela vontade de xingar, vontade de buzinar, de, né, fazer alguma coisa extremamente reativa e agressiva, né, eu vou mandar um coração para ele, eu vou mandar um beijo para ele, eu vou sorrir e falar: "Vai na paz, meu filho", sei lá, alguma coisa assim. Então a gente também tem esse aprendizado emocional, né, e a gente faz também essas escolhas, né, de como eu percebo aquele agente agressor, que para 90% das pessoas é um agressor sim, mas a minha reação ao estresse e que consequência isso vai ter, tá na minha cabeça, tá na minha escolha, né? Esse é o poder que a gente tem incrível, né? Treinável, idade ajuda, às vezes piora, né? Alguns vão ficando velhos e chatos demais. Alguns já têm 10 anos e já são velhos, entre aspas, nesse sentido que eu falei mais pejorativo, de ser muito rígido, de não aprender, de não ter flexibilidade ou não, né, ser muito reclamão, né? Acho que o velho a gente associa uma pessoa, quando a gente chama de velho chato, né, é uma pessoa que reclama demais, né? Então vamos lá. Que eu já falei, mas olhem. Então, quando a gente está estressado, como eu já falei, a gente vai ter sintomas físicos, leiam, tá? Sintomas mentais, físicos, às vezes sensação de tensão corporal, dor de cabeça. Um exemplo de mental, a gente acha que vai acontecer alguma coisa muito ruim, fica muito preocupado.
né? Leiam depois. E comportamental, por exemplo, às vezes está antes da competição, quer ir no banheiro, não dorme direito, e leiam aí, vai embora, né? De novo, exemplos de como a gente manifesta essa ansiedade cognitivamente, né? Eu fico com pensamentos muito preocupantes, né? E aqui usando essa escala de nunca a quase sempre. Então, em termos de frequência com que ocorrem esses sintomas, tá bom? Aqui, vou falar um pouco mais, porque não tem explicação, né? Em muita literatura em inglês, a gente ouve os 3 Fs da ansiedade e do estresse. Claro que aqui é F em inglês, né? Então vem o fight, o freeze e o flee. Quando a gente pensa em animais, e nós ainda como animaizinhos, né, no sentido de compartilhar algumas coisas com nossos ancestrais aí, imagine que tem, né, a gente entra numa sala de aula e tem algum bicho lá dentro, alguma coisa que pode nos atacar, né, um cachorro meio maluco, meio selvagem, né. Então, num primeiro momento, algumas pessoas vão congelar, parar mesmo e falar: "O que que é isso?", né, "O que que eu faço agora?". Alguns vão permanecer congelados, outros vão fugir e outros vão eventualmente, né, enfrentar, ficar lá e enfrentar. Se o cachorro atacar, ele ataca junto, né. Não sei se vai morder, mas vai dar uns bons dos chutes, uns socos. E tentar no mínimo, né, tentar segurar esse cachorro para ele não fazer muitos danos, né. Então são comportamentos muito naturais nossos, muito evolutivamente muito comuns, né, em várias espécies de animais. Tem animais que se fingem de mortos e dá muito certo, né, e muitos o comportamento mais básico é a fuga mesmo, né. Reflitam sobre isso. Outro olhar da gente é entender cientificamente como se manifesta estresse e ansiedade seria dividir em pessoa, ansiedade traço estado. O que que é isso? Leiam aqui. Eu diria assim, tem pessoas que já vêm de um ambiente, né, criados de um ambiente com pouco apoio de pais, de familiares, com muita briga, com muita tensão no ar. Então a criança está sempre atenta, ouve um barulho, ela já toma susto, já olha para o lado, o que está acontecendo? Vai voar uma panela aqui na briga dos meus pais? O que que, né? Então são pessoas que naturalmente, né, já têm uma predisposição a estar muito no nível já de ansiedade alta em qualquer situação. Quando pega o trem, quando vai tá caminhando na rua, quando passa uma moto barulhenta, um avião, quando vai fazer uma prova, quando está no esporte, quando está até na academia fazendo exercício por lazer, né. Então se fala que essa pessoa tem uma predisposição maior à ansiedade traço. Outros vão sentir ansiedade momentânea, e aí as situações estressoras a maioria das pessoas vão sentir, né. Então, no meio de uma final de um jogo de futebol, né, 99% das pessoas vão entrar, sim, no nível alterado de ansiedade. É o que eu digo agora da pandemia. A maioria está com nível de ansiedade maior do que o padrão dela, né. E aí a gente pergunta, né, como que isso interage? Os 2 interagem juntos, né, os fatores pessoais, o traço, dos situacionais, a situação que eu tô, qual é o momento, e isso vai dar a minha reação de ansiedade naquele momento, tá bom? Então, quando a gente vai medir essa ansiedade, esse slide está dizendo assim, essas escalas maiores, né, que mede a ansiedade para várias situações, às vezes não são tão boas quanto aquelas que medem situações específicas, né. Então eu posso sim ter pessoas que têm lá o traço, porém além de tudo, a ansiedade pode no esporte, algumas pessoas terem muito pouca ansiedade e outras pessoas terem muita ansiedade.
né? Enquanto uma tem muita ansiedade para um teste, para uma prova, por exemplo, outras não vão ter, né? Ou a mesma pessoa não vai ter para um momento de falar em público, uma avaliação social, por exemplo, né, que está aqui embaixo. Então, isso é uma outra linha de pesquisa. Uma terceira linha de pesquisa é falar do quanto a ansiedade pode ser dividida em cognitiva, somática, como eu já falei, e também as intervenções, né? Então, meio que, né, no senso comum, se eu tô com muita tensão corporal, às vezes eu vou fazer uma massagem, eu vou respirar profundamente, eu vou fazer um relaxamento muscular progressivo, né? Falando para cada parte do corpo para estar relaxando e trabalhando a respiração. E às vezes, quando eu estou com um problema muito mental, estou muito preocupada, por exemplo, com uma prova, eu uso recursos que às vezes são mais mentais. Por exemplo, o último aqui, reestruturação cognitiva. Eu poderia perguntar: puxa, mas por que que essa prova me estressa tanto? Ah, porque eu vou reprovar, vou ter que fazer de novo a disciplina. Talvez um psicólogo cognitivista, ele falaria assim: mas qual é o problema você fazer de novo a disciplina, né? Ou será que essa prova realmente você vai tão mal assim? Ah, eu não me preparei. Dá tempo ainda de se preparar? Como você pode se estudar um pouquinho ainda antes dessa prova, né? Ah, eu não consigo estudar. Não, mas será que você não tem um amigo, alguma coisa online, um vídeo, né? Algum youtuber aí na área de ciência que pode te explicar um pouquinho mais sobre nutrição e exercício, por exemplo, né? Então, assim, muitas vezes o reestruturar a cabeça, a pessoa termina e fala, mas puxa, clareia alguma coisa, ela fala, não vale a pena. Até o final mais catastrófico possível, que é o ser reprovado, vai ter uma saída. Eu vou fazer de novo a disciplina no melhor momento, com mais maturidade, com a minha vida melhor organizada, né? Ou eventualmente eu vou antes, ainda conseguindo em tempo, pensar, refletir outras atitudes que vão me fazer, né, me sentir mais preparado, conseguir agir para me sentir mais preparado para aquela prova, né. Então, muitas vezes, né, a perguntinha "por que te estressa e o que que eu posso fazer a respeito?" pode já estar elucidando quando a ansiedade é muito mental, né. Eu posso visualizar eu saindo da prova tirando um 10 feliz, né. Se for para eu me empoderar depois de já ter estudado, eu me empoderar de que confia, você vai fazer o que der, já fez tudo o que dava, agora é confiar de que vai estar ali tranquilo na prova, respirando, dando o melhor de si, né. E a meditação, que eu adoro, né, é um recurso incrível para estar exatamente trazendo a gente para o aqui e agora, né, esvaziando essa mente, respirando, deixando essas mentais aí catastróficos passar sem brigar com eles, mas ao mesmo tempo, né, contemplando. Eles fazem parte desse meu momento, mas eu tô aqui agora, né, plena, né, como acho que usou a Sofia, né, na aula passada, não sei se foi a Sofia, acho que foi, quero estar plena como aquela menina, né. Então tem um treinamento também da gente, estar no aqui e agora, é isso que a meditação nos ensina. E a ansiedade é estar lá na frente, né, e às vezes não adianta, né, pouco adianta em algumas situações, tá bom? Aqui mostrando de novo traço, estado e também ansiedade cognitiva e somática, né. Eita, aqui tá errado, não, tá certo. Vamos descendo. Aqui é bacaninha, porque além de tudo, a gente pensaria assim: "Poxa, como é que um atleta de alto rendimento experiente, que já tem 5 anos aí de viver em competições, está todo ano em momentos aí de estresse alto,
por que que ele consegue dar conta do nível de estresse e eu que entrei esse ano para o alto rendimento não consigo, né? Então tem 2 frases aqui, essa primeira seria daquele que dá um olhar positivo para a ansiedade. Ele vai falar: "Eu tenho que estar preocupado, senão eu acho que eu não estou pronto". Mas não é aquele preocupar que te desestabiliza. Eu tenho que estar ali centrado, com foco, né. E já a fala de baixo está dizendo o quanto, isso te deixa, né, fora de si, né. Eu tenho certeza de que eu faria melhor sem ansiedade. Então esse é o atleta que tem esse olhar negativamente orientado, tá bom? Eu vou até anotar aqui para escrever alguma coisinha no slide para quem não estiver me ouvindo, para saber qual atleta é qual. Vamos lá. Mais um pouquinho, outro questionário aqui, olha, vai de 5 a 5, por quê? Ah, devia ser menos 5 mais 5, não. Porque aqui tem questões que estão alternadas para confundir vocês, né. Então tudo que é sublinhadinho é o que tem a ver com comportamento tipo A. Então no final vocês vão somar só os sublinhadinhos dessa coluna e só os sublinhadinhos dessa coluna, e juntar os 2, e depois somar o que não está sublinhado e ver como é que sai, né. Então, tudo que está sublinhado é aquele cara assim, rápido, rápido, tempo é dinheiro, vamos, vamos, tudo formalzinho, tudo impaciente, tudo ambicioso, né. E aí a gente pensaria assim: esse cara é mais ansioso. E, por incrível que pareça, e que é o que fala aqui no questionário anterior, no slide anterior, mas eu vou falar deixando aqui essas imagens para vocês irem lendo. Uma pessoa pode estar sempre apressada, mas será que se ela está num estado de humor razoável, não está destrutivo com ela mesma, tudo bem? Então imaginem, eu estou apressado, andando rápido, indo para o trabalho, mas estou ouvindo uma música. Estou lá caminhando rápido, mas estou de bem com a vida, né. Enquanto o outro está andando rápido ou correndo no trânsito, dirigindo loucamente, xingando, bravo, com raiva. Então o que a ciência tem mostrado é o quanto a raiva, sim, é um mediador para dizer quem tem saúde e quem não tem, entre 2 pessoas que estão fazendo muitas coisas. Então, no passado se falava: "Fazer muitas coisas é ruim". Não, fazer muitas coisas com um mau humor, com raiva, com hostilidade é muito ruim, né. E até no exercício a gente pode ampliar isso, né. Quantos às vezes não vão fazer exercício no primeiro momento porque o médico mandou, e aí estão lá com raiva. Não queria estar aqui, estou perdendo meu tempo, mas ele falou que se eu não fizer, daqui um mês eu vou estar infartando, e ele começa a fazer. Depois de um tempo, pode ser que ele comece a gostar do astral, ver as plantas, sai de casa, faz a caminhadinha, conversa com outras pessoas, vê sorrisos, né, vê rostos, vê natureza, começa a sentir o corpo mais legal, trabalha com uma postura mais legal, com menos dor. Então isso tudo vai mudando, e aí o efeito do exercício tende a ser muito melhor, né. Quando ele está até fazendo exercício com raiva, ele está soltando mediadores fisiológicos, hormonais, que vão estar dizendo: ele está numa guerra, né. Claro que ele ainda assim vai sofrer adaptações corporais positivas, mas há um risco de também fazer mal toda essa carga hormonal negativa, tá bom? O cachorrinho tá aí, se começar a latir muito eu fecho a porta, mas vamos continuar. Aqui para dizer assim, em crianças, ansiedade pré-competitiva, né, uma boa parte vai ter uma ansiedade baixa, média, vai 35% por aí, né, vai ter uma ansiedade alta, altíssima, menos de 10%.
Então eu diria que esses 10% aqui a gente tem que se preocupar mais mesmo, né? Ter o psicólogo do esporte junto, ou mesmo treinador, dominar algumas técnicas simples, né? De treinamento mental, de relaxamento, né? Que podem estar ajudando esse atleta, tá bom? De novo, exemplos da ansiedade agora estado competitiva, né? Ansiedade traço competitiva, aqui para o esporte, né? Olhem com toda atenção, preencham para ter um exemplo de vocês. Aqui é o oposto, né? Se a gente pensasse qual é um antídoto da ansiedade, talvez seria a autoconfiança, né? Quando eu estou, então ela tem uma balança. Quando a ansiedade está alta, talvez a minha autoconfiança está muito baixa, né? Quando a minha autoconfiança vai aumentando, a minha ansiedade vai diminuindo, né? Então, vão lendo aí que eu vou expulsar a Julia. Pronto, voltando, tá? Então vejam como a autoconfiança é uma qualidade, é um antídoto, é a vacina que todo mundo quer ter, né? Confiar, confie em si mesmo, realisticamente, claro, né? Não adianta eu confiar que eu vou ganhar as Olimpíadas se eu não treinei para isso, se eu não tenho condições, né, para ganhar uma Olimpíada, por exemplo. Então, ao mesmo tempo, ela é um bom antídoto, né? Tem pessoas que usam, atletas que usam como mantra, né, como palavra-chave, que às vezes detona todo um trabalho mental que as pessoas vão fazendo ao longo de um ano, né? Então, os atletas de alto rendimento, eles costumam ter um treino mental tanto quanto um treino físico. Então, ele vai lá no treino, faz o treinamento físico e pode ter 1 hora de prática de treinamento mental, que pode incluir visualização, relaxamento, né, uma série de outras estratégias, né? E o mantra que eu estava falando, às vezes simplesmente ele está lá na final da competição, tem que fazer, né, um arremesso, um lance livre de basquete, e ele vai respirar, né? Talvez ele fez essa respiração ao longo de anos e ele vai falar confia. E esse confia vai trazer um empoderamento de você tá pronto, você treinou fisicamente, você treinou mentalmente e agora é focar e tentar fazer aquele arremesso, né? E ser bem sucedido aí nessa cesta, né? Então, vejam, a gente aqui já está pensando por que que falar de estresse é importante, né? Exercício e estresse. Então, quando a gente vê o estresse aí na população, a gente vê o quanto, né, nós temos aliadíssimos médicos, né, que falam para N doenças que são às vezes a consequência de um estilo de vida estressante. Eles são nossos aliados que eles falam, olha, diminui a alimentação, isso, perde peso, diminui o álcool, faça exercício, né? Então, o exercício ele é um aliadíssimo para lidar com o estresse do cotidiano, né? Um cara da fisiologia diria assim que o exercício ele é um estressor, sim. Só que é um estressor controlado. Eu não vou sair daqui, estou sedentário e já vou fazer uma maratona. Capaz que eu morra e vai ser um estressor absurdo. Eu vou ficar meses, né, um mês, semanas, se não dizer um mês, com dores, com, né? Então, isso certamente vai gerar um risco muito grande para o meu corpo. Agora, o exercício gradual, com um estado de humor positivo, saudável, agradável, ele vai gerar estressores homeopáticos, né? Doses homeopáticas. A hora que vier de fato um estressor grande, como uma doença, como um coronavírus aí, o meu corpo já vai saber lidar com o estressor, não importa a natureza, ele já vai estar melhor adaptado. Então, meu coração vai estar mais forte, meu pulmão, minha musculatura, tudo isso vai ter uma oxigenação cerebral, né, para estar lidando melhor com esse estressor, seja lá qual for, né?
Além disso, ele tem sido associado a tratamentos psicológicos, depressão, ansiedade, às vezes até substituindo o remédio, olha que incrível. Nada contra o remédio, gente, vocês podem até perguntar na no nosso Meet conjunto, mas ele é muito o remédio é muito importante para salvar vidas, às vezes, numa crise aguda, forte e aguda, porém, como todo mundo sabe, tarjas preta e outros aí podem gerar, sim, ou geram dependência não só psicológica, como muitas vezes física, né. Então é muito importante que o exercício, se ele puder substituir um remédio, é incrível, né. E a gente sabe que ele libera endorfinas, ele tem todos, né, uma série de mediadores também químicos que são muito favoráveis para o nosso bem-estar. Olha que coisa boa, que santo remédio, né. E aí a gente tem também essa associação com o exercício e o autoconceito, autoconfiança, alegria, diversão, isso aí. Aí quando a gente vai estudar, né, eu tô indo e vindo, exercício como remédio para o estresse ou o esporte gerando mais estresse. Aqui a gente vai ver modelos de pesquisa que vão falar assim: vamos ver qual é o efeito da ansiedade, né, competitiva em uma habilidade global, sei lá, na corrida, no tempo da corrida, em quantas cestas eu faço no basquete, né. Enquanto outros estudos vão ser quase no plano ali de né, aprendizagem motora, que vocês já devem ter tido. Qual é o efeito do estresse, por exemplo, no tempo de reação, coisas mais delicadas, mais específicas do nosso trabalho, né, de exercícios, de esportivo, né. Qual o efeito do estresse na força anaeróbia, na memória, né. E às vezes o estresse não precisa ser só o estresse de competição, pode ser um estressor como um barulho, um calor, uma droga mesmo, né, e ver qual é o efeito na performance, né. Isso é comum para gente estar estudando, por exemplo, quem trabalha numa fábrica com muito barulho, né, que tipo de lesões, ou será que com o tempo ele pode perder a atenção no trabalho, porque tem aquele barulho da máquina alto do lado dele, né. Então aqui para dar exemplos, tem muitos trabalhos, né, Rock Hamilton é um clássico de 83 para frente, publicando um monte de coisas, né. E aí a gente vai falar um pouquinho da teoria da catástrofe, que vai ser um fruto de todos esses estudos mais específicos, né. Apenas algumas imagens, alguém pode falar assim: "Ai, professora ficar falando alto rendimento, que gera estresse, fica falando mal do meu esporte". Não sintam as dores, exatamente eu amo esportes, claro que tem um olhar éticos atuais críticos, né, que eu sou muito crítica, principalmente no dinheiro a todo custo, né, na venda a todo custo desses ídolos, mas a gente sabe que ele tem superações, ele tem aprendizados, tudo feito na medida certa, no tempo certo e com escolha, né, o atleta escolhendo aquela vida para ele, tem que ter mesmo o psicólogo e a psicologia para estar dando mais qualidade de vida para esse alto rendimento, para esse atleta. Aqui lembrando, né, que claro, o ambiente do alto rendimento sofre às vezes violências, decepções, exaustão, pressões de mídia, né, pressões de medo, de perdas, né, de excesso de autoapresentação, vergonha, embaraço, né, para não dizer, né, às vezes o uso político do esporte, né, às vezes a precocidade de treinamentos muito exigentes, uso, né, militar da nossa área. Aqui, claro, né, eu sou mãe, eu coloquei meus 2 filhotinhos quando eram pequenos, e o paradoxo aqui, hoje ele já tem 27 e 25 anos, eu acho.
corona não me permite mais pegar muitos detalhes da memória, estou melhorando. Mas aqui era um festival de natação, eles tinham aprendido a nadar e o professor de natação enganou todo mundo e falou que ia ter um festival para os pais verem os filhos nadando. E quando a gente chegou lá, tinha um tiro de largada e aqueles pequeninhos tinham que atravessar uma piscina imensa e com aqueles pais loucos gritando: vai, vai, corre, filho. E eles terminaram com uma medalhinha, os dois, mas com essa cara de: meu Deus, o que que foi isso que aconteceu aqui? Aquele bando de gente louca na plateia gritando. Então, isso é para dizer como a gente tem que estar atento, né? O que a gente quer fazer e o que de fato a gente faz, né? Qual é esse. Ou esqueceu de dar uma aula para os pais, né? De como se comportar com filhos que estão recém entrando, aprendendo a se mexer na água, não é natação, não vai ser atleta, nem sabe o que que é ainda, simplesmente já aprendeu a não se afogar, olha que maravilha. Uma pequena pausa, né, aí na tensão do conteúdo. Retomando, isso seria o basicão, a gente chama do U invertido na definição de ansiedade, da relação entre ansiedade e desempenho. Aqui, o autor está usando ativação fisiológica. É um componente da ansiedade mais físico, que às vezes é medido por frequência cardíaca, né? Por, às vezes, parâmetros de pele. Se minha pele fica muito fria, é sinal de que minha ansiedade está aumentando, né? Então, a gente tem essa dedução lógica. Eu tenho um certo nível de ansiedade que vai aumentando, me põe em ação. Quando chega no meu nível ideal, eu tenho meu máximo desempenho, né? Quando começa a ser muito alta essa ansiedade, a minha performance começa a cair, tá bom? Isso é o que fala o bom senso. Ainda, um atleta A, B e C pode se comportar diferente. O nível ótimo dele pode estar aqui, do outro pode ser mais alto, do outro pode ser super alto. Imagina que esse aqui pode ser exatamente um atleta que levanta peso, por exemplo. Então ele precisa estar com aquela ansiedade assim de, sabe, de leão, de, né, um tigre bravo para levantar, levantando aquele peso, gritando, né? Aqui pode ser um cara de tiro, né, de precisão, por exemplo, né? Então ele pode estar ali mirando aquele alvo, né? Tem esse esporte na Olimpíada ainda, e ele precisa estar em níveis muito baixos de ansiedade e começar porque ele pode começar a tremer, né? Então, de novo, de outra forma, mostrando, né, o A, B e o C com diferentes níveis ideais. Mas aí a gente tinha essa curvinha. O que que foi sendo observado com os estudos? Que muitas vezes, quando a gente passa desse limite, né, ideal de alto rendimento, para ter uma melhor performance, né, um limite ideal de ativação fisiológica ou de ansiedade, a queda às vezes não é suave, como está se mostrando aqui, ela pode ser abrupta. E aí eu quero retornar para melhorar a minha performance e não consigo mais. Então tem termos populares, ele amarelou, né? O atleta parece que jogava super bem, vai para uma final com super nível de ansiedade, super alto, e não enxerga mais, faz chute errado, não enxerga que o cara está lá sozinho para receber a bola, né? E parece que bloqueia, o campo visual dele mesmo fica bloqueado, e o técnico tira ele, põe outro e faz aquela bagunça toda no time. Então, isso daqui é esse modelo que a gente chama da catástrofe, né, no esporte. É uma linha europeia muito bacana e ela vai dizer como nossa vida não é bidimensional, não é sim ou não, não é preto ou branco, não é homem ou mulher, não é homo ou hétero. Tem muito mais componentes nessa bagunça. Então, coloca pelo menos, olha, três, né?
O tridimensional é como se fosse, deixa eu ver, algo aqui que tem esse, imagina que isso é um cubo, né? Tirando essa pontinha aqui do soro fisiológico, ele tem essa face, ele tem essa e ele tem essa, né? Então, tem horas que a gente enxerga aquela reta aqui no fundo, ou aqui na frente, ou aqui embaixo. Tem essas três retinhas aqui, né? Que são essas três aqui. Aqui tá o centro, sai uma para cima, opa, sai uma para cima, uma para direita e outra para baixo, para esquerda. Então tá dizendo isso, se a minha ansiedade cognitiva tiver ali relativamente baixa, eu vou enxergar aquele um invertido na performance sim. Se aumentar muito, tanto a ansiedade cognitiva como a ativação fisiológica, eu vou ter essa queda abrupta aqui nessa face da frente aqui do tobogã, né? Então isso gera uma diminuição drástica da minha performance, tá bom? De novo, lembrando, né, com imagens do nosso querido esporte. Aqui, falando assim, quando a gente está com um campo de ativação ideal, né, com ansiedade ideal, eu enxergo ali o que eu tenho que enxergar, nem tão estreito e nem tão amplo. Então, imagina ali, eu entro naquela quadra, naquele estádio lotado de gente, e eu vou fazer lá a minha corrida de, sei lá, 1.000 metros, e eu não consigo enxergar, não consigo enxergar nada. Eu tô tão nervosa que eu não consigo, mal consigo ouvir o tiro, não consigo enxergar quem tá na frente, quem tá atrás. Ou eu fico ouvindo demais o barulho da plateia e alguém me xinga, aquilo me afeta, eu fico mal, né? Então, o atleta que está no nível ideal, ele vai estar com foco naquilo que interessa, seja na bola, seja em não ouvir a plateia, ignorar, né, as pessoas que estão querendo atrapalhar o rendimento dele, né? Enxergando quem está livre para eu passar a bola, ao invés de estar maluco, assim, querendo simplesmente se livrar da bola para a primeira pessoa que estiver na frente, às vezes o outro está marcado, né? Então, isso acontece muito com iniciantes, né, de terem um campo de atenção muito estreito, em função de uma ansiedade muito alta, tá bom? Aqui seria pensar nesse olhar evolucionista, né? Por que será que a gente tem ansiedade? Por que ela é importante, né? E aí a gente poderia pensar, né, esse exemplo, se a gente fosse uma zebra, o que te provocaria ansiedade? E tem um livro do Sapolsky que chama, né, Por que as zebras não têm úlcera, né? E ele fala exatamente, né, a zebra tá lá, tá atenta ao ambiente, ouve o barulhinho, fica paradinha para ver se é um barulho de um galinho que quebrou, se tem um leão se aproximando. Não viu nada, ela volta ali no aqui e agora comer, se alimentar tranquilamente, né? Se ela tivesse essa preocupação crônica que a gente tem, vou me preocupar daqui 1 ano com a disciplina que todo mundo fala que reprova, se daqui 1 ano eu vou ter pego coronavírus e vou estar com sequelas, o que te adianta no agora? O que ajuda para o meu aqui e agora? Então, o grande mal do ser humano é a gente estar com esse estresse crônico de longo prazo, né? E aí, na hora do vamos ver, às vezes não tem muito sentido, né? Ele não te põe para prontidão, né? Ao mesmo tempo, se a gente refletir do outro lado, como que seria um indivíduo sem estresse algum e um indivíduo com excesso de estresse, né? Imaginem num trabalho em grupo, aquele indivíduo que não está nem aí, fala, vai ficar tudo bem, vamos resolver isso na véspera, né? E aquele que já fechou o grupo diariamente, tem que fazer alguma coisa, tem que falar, trabalha dia e noite, enche o saco de todo mundo. Então, vocês têm os extremos exatamente para ver como um mínimo de estresse
no nosso contexto atual, né, eu sei que muitos psicólogos falariam: "Seria maravilhoso zero estresse, mais consciência", né, aquele cara que não se estressa com o trabalho, mas ele é consciente de que é preciso fazer um pouco, né, todo dia não, mas toda semana e eventualmente, ceder ao timing dos outros, né, qual é o momento que os outros querem que já esteja pronto. Ah, para mim na véspera já tá bom, para outros tem que ser pelo menos 2 dias antes, né, ou 1 semana antes, exatamente para não se preocupar demais. Então o indivíduo, quando a gente põe esse oposto, a gente vê que é preciso de um mínimo, para a gente estar pronto para uma ação, às vezes para sinalizar que precisa de ajuda, né. Então muitas vezes a família fala: "Olha, fulano está muito estressado, vamos ajudar ele, vamos, ele já tem aula, já vai no mercado porque é jovem, vamos ajudar mais, vamos não sobrecarregá-lo com ter que lavar louça, ter que ajudar na cozinha, ter que trabalhar fora com muitas coisas, né". E ao mesmo tempo, o estresse nos ajuda a nos mobilizar para a mudança, né. Às vezes eu tô aqui com sinusite, né, sentindo a pressão do pó e olho para o meu redor e falo: "Meu Deus, qual que é o meu limite de estresse para falar? Eu preciso limpar melhor essa casa, organizar melhor a bagunça", né. Todo mundo aí sem ajuda em casa ou com pouca ajuda, ou tendo que revezar, né, e eventualmente sem tempo para tudo isso, né. Bom, gente, eu vou abrir aqui a porta, eu vou deixar vocês lendo essa situação, que é o slide anterior, só que dizendo o exemplo. Enquanto a cachorrinha vai entrando, que ela tá chorando. Pode entrar, cachorrinha. Pronto. Já vieram 2 aqui. Eu fico como mamãe ouvindo o chorinho dos bebês. Ixi, vieram os 3, mas tudo bem. A pequena tem que subir e ficar do meu lado, né? Pronto, Zana. Pronto, até apareceu aqui. Vai pra lá. Isso, muito bom. Pronto. Retomando, essa é a vida de aula em casa, né? Olha que legal isso daqui, né? O quanto o cachorro acalma, passa a mão nesse pelo macio, enquanto eles têm um aqui e agora maravilhoso, né? Eles não estão preocupados, né? Que se vai ter comida amanhã, se vai ter à noite vai passar frio ou não, eles estão aqui, ó. Eles queriam saber se eu estava bem, estavam na porta choramingando e tá tudo bem. Então essas preocupações que a gente tem que ter, né, ser meio modo canino de ser, né. Tá tudo bem, pronto, eles já relaxaram aqui do meu lado e estão curtindo aí nossa aula, né. Tem horas que a ansiedade, ela vai nos ajudar, a aqui a função adaptativa, que é olhar para a evolução e definir melhor o que que é o normal, o que que é patológico, que foi o que eu comecei falando na aula, né. Quando a pessoa fala assim: "Professora, tô mal, tô muito ansiosa", eu falo: "Olha, pensando na função da ansiedade no momento da pandemia, todo mundo tem que ter esse mínimo para estar atento e não correr riscos. Então o padrão normal mudou. Você ainda não está com uma patologia, isso não é doentio, né, o nosso, né, nossa normalidade subiu, né, porque é um estressor que está muito além do que a gente estava acostumado no nosso cotidiano, né. Então, também, né, por que que é bom ver a função? Porque às vezes você vai né, hoje tudo que é médico prescreve, né, antidepressivo, ansiolítico, você vai num ginecologista, num dermatologista e fala: "Ai, eu estou muito nervosa. Ai, o que aconteceu? Ai, minha mãe faleceu. Mas quando ela faleceu? Ai, tem 1 semana", né. Se for num psicólogo, num psiquiatra, muito provavelmente ele vai falar: "Gente, é claro que você tá mal, é claro que faz 1 semana só". Mãe, pai tem um peso maior na nossa estrutura psíquica, né. Então,
O risco é, muitas vezes, você ir numa pessoa que não tem essa compreensão e já começa a medicalizar. E esse luto saudável, muitas vezes, é preciso passar, né? É como a gente refletir o nosso passado, a gente tá aprendendo o que que ficou dessa perda e tá absorvendo algum aprendizado pra gente. A hora que a gente aprende, né, a gente somaticamente a gente já começa a melhorar, né? Mentalmente a gente se abre para o novo de novo. Então é quase a gente se fecha num casulinho, reflete, 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 chora, né? Não sempre, mescla choro, alegria, mas tem momentos diários que vão às vezes vindo de luto e vão aos poucos indo, cada dia melhor, mas cada dia refletindo aquilo, né? E chega um momento que você fala: "Deu", né, superei, tirei um aprendizado e agora eu posso continuar a vida. Enquanto quem não faz, não passa esse processo de luto, pode rapidinho somatizar. Eu somatizo uma dor no peito, uma dor nas costas, porque eu falei para mim mesma, né, eu não posso sofrer agora, eu não vou agora chorar, eu tenho que dar aula, eu tenho que cuidar dos cachorros, tenho que cuidar de quem ficou, e às vezes aquilo fica preso de alguma forma em algumas pessoas, né. Então, às vezes é muito importante a gente estar vendo a função daquele comportamento, que vai além, né, do simplesmente esconder. Ah, tá suja, tem uma sujeirinha aqui, eu ponho debaixo do tapete. Mas uma hora, o tapete levanta, vai sair aquele pó todo, ou vai crescer um monte de ácaros ali, vai começar a irritar minhas alergias, né. Então não adianta a gente estar escondendo, em algum momento eu posso esconder e tomar o remedinho, mas em outro momento, quanto antes eu tenho que levantar aquela sujeira e ir tirando, e refletindo, né. Essa é a ideia desse slide, tá bom? Olha, aquilo, né, de um jeito simplista, mas às vezes a gente tem que passar uma mensagem para vocês também. O estresse tem a ver com o futuro, a depressão, por um lado, tem a ver com o passado. O melhor jeito de lidar é esse presente, né. Então a gente pode lá ter metas, datas, mas sem gerar mais estresse, né, as intenções são importantes. Eu sei que na nossa área, né, o pessoal fala: "Meta, meta, meta", foco, força e fé, né, foco. Às vezes o foco está embutido uma meta, né, eu vou fazer 200 flexões de braço daqui a um mês. Às vezes eu não consigo nenhuma hoje, se eu quiser loucamente chegar em 200 em um mês, pode ser que eu vou me lesionar, pode ser que eu vou chegar no meio do processo, daqui a 5 dias e vou ficar maluco de nervoso, né, eu vou falar: "Meu Deus, então por que que eu não posso mudar, flexionar essa meta? Porra, errei feio essa meta. Ou já fazer uma meta sabendo que ela é flexível, que a prioridade é a minha saúde, é o meu bem-estar, eu não me lesionar, eu me divertir no processo e não ficar bravo com a meta, né? Então essa é uma mensagem da gente estar também às loucas, estabelecendo rotinas, estabelecendo metas e deixando de perceber aquilo que o nosso momento pede, aquilo que é melhor para o meu corpo, aquilo que me gera mais, não só prazer, no sentido mais amplo da palavra, né, satisfação, realização, como saúde, né. Então, eu até retomei aqui um pouquinho da depressão, que muitas vezes acompanha, né, o momento posterior a grandes estresses, né. Então, muitas vezes eu passo lá por um estresse imenso numa competição, perco a Olimpíada, perco um jogo importante, né, uma corrida importante, e aí às vezes foi tão forte, mas tão forte que eu preciso ficar quietinha. Eu preciso então retomar por que que não deu certo. Onde que eu gastei muita energia e eu fui pelo rumo errado, né. Então, na verdade, suspender as atividades é como se eu estou recebendo lá
10 estímulos do ambiente. Quando eu me deprimo, eu fecho, eu tiro, eu recebo só um, que é para eu comer, tomar banho, me alimentar, fazer uma rotininha só. Eu não dou conta do resto mais, porque eu estou introspectiva, né, tentando realmente reconstruir como que eu vou agir no mundo daqui para frente, onde que eu vou investir energia, né? Então, no fundo, a depressão é esse recalibrar minhas escolhas, né, num rumo que agora vai ser mais confiável. Tem pessoas que fazem isso, a gente nem precisa chamar de depressão, fazem isso em alguns minutos, em um dia, em 2 dias, em uma semana. Quando a gente faz isso por mais de 3 meses, aí a gente caracteriza uma depressão mais patológica, né. Então, sempre gera um aprendizado, a gente espera que gere, quanto antes gere melhor, né, para não também comprometer o trabalho, a saúde, os relacionamentos sociais. Então, por incrível que pareça, num olhar de função evolucionista, a gente diria que a depressão é um recalibrador de energias, para dizer num termo mais, né, metafórico, onde eu invisto, ou mesmo meu ATP, meu gasto calórico, né, energia no sentido real nosso aqui. Então eu vou treinar mais, eu vou estudar mais, porque eu vi que ser atleta não é o caminho mesmo, eu vou virar um técnico, né. Então eu vou permitir com que eu faça ajustes no meu comportamento, nas minhas escolhas de vida. Outros recalibradores que fazem isso, assim, né, de modo até drástico na nossa vida, o luto, né, que a gente falou, morre alguém, às vezes um colega da nossa idade, você fala: "Meu Deus, morreu um colega da minha idade, como que é isso? O que que aconteceu?", né. "Poxa, ele não fazia exercício, ele estava mal da cabeça. Nossa, eu não quero passar por isso, eu vou começar a fazer exercício, eu vou cuidar da minha cabeça, vou procurar ajuda", né. Então, assim, a gente reflete em cima de coisas drásticas e muda nossos comportamentos, às vezes são gatilhos, né. A culpa, às vezes, faz isso, né. "Ah, eu fiz isso com meu namorado, fiquei tão mal, não faço mais isso, não vou mais arrumar namorado com esse perfil que me fez fazer coisas loucas, né, nessa relação com o outro, me fez dar uns socos na cara, não quero ser alguém violento, então não vou mais escolher pessoas que também me instigam essa violência, né, e não me trazem o melhor que eu tenho e o mais pacífico que eu tenho dentro de mim, né. Vergonha, vergonha é muito louco, porque a vergonha ela nos modula, mas muitas vezes fazendo a gente gerar um sofrimento absurdo, né. E às vezes a vergonha, ela é um comportamento desejado, só que vai trazer um efeito para um grupo. Então imagina um grupo lá de religiosos jogando vôlei num treinamento lá. Daí eu vou com uma mini saia jogar. E a hora que eu vou lá, né, fazer uma manchete, vou defender um saque, a minha saia levanta e todo mundo vê a minha calcinha, o meu shortzinho, e eu começo a ser mal falada naquele grupo, né. Então eu sinto vergonha, né. Num olhar de outro grupo, que não fosse esse grupo radical religioso, não teria problema nenhum, ela é esportiva, ela nem estava com a calcinha ou sem calcinha, ela estava com um shortinho por baixo. E ela estava se sentindo bem daquele jeito. Porém, para um grupo com valores lá, né, culturais, de uma certa moral, né, que flutua de cultura em cultura, de né, religiosidade, né, momento histórico, aquilo gerou sim um comportamento de vergonha nela. Para o grupo, eles reforçam a vergonha porque eles querem todo mundo pensando igual e ninguém ali desviando daquela norma social. Para a pessoa, às vezes é um gatilho para ela sair, falar: "Não é minha praia, não tem por que eu sentir vergonha disso, é o meu corpo, é o esporte, é a roupa que me deixa mais confortável",
e eu vou fazer essa escolha de sair fora e procurar um grupo de vôlei que não tenha essa norma, de valor, que seja imposto, né. Estão entendendo? Não estou estimulando nada, a gente podia ser inverso, né, a pessoa não quer usar short, tá calor e ela quer ficar toda encoberta do corpo, ela vai exatamente jogar o vôlei num grupo religioso, porque ela se sente mais à vontade, né. Então a gente retoma até aquilo do id, ego e superego, né. Quando há um grande conflito, meu superego está dizendo: "Ai meu Deus, minha bunda vai aparecer, vão ver a minha meus shortinhos", ou eu mudo de time, ou eu aceito e ponho uma roupa que não vai acontecer isso, continuo no time lá religioso. Eu tenho esses meus conflitos, né, mentais, do que eu quero e do que as pessoas tentam me modular, nos deixam às vezes doentes, né, então é isso que o Freud vai usar para descrever tantas patologias mentais, né, que é quando esse conflito é mal resolvido, ou a sujeira é colocada debaixo do tapete, ou não é, ou vem à tona de formas às vezes inconscientes, num sonho, né, eu sonho que eu tô mostrando para todo mundo a minha bunda, ou eu passo vergonha nesse sonho, então tá vindo às vezes aquilo que eu não tô querendo trazer para a consciência naquele momento, né. Falei demais da vergonha, né, vai ter algum slide sobre isso, acho que até já falei mais do que está lá no slide. A gratidão também gera mudança de comportamento e atração sexual, que a gente vai falar mais. Fica aqui aquela deixa, assim, quando vocês estão apaixonados, o que que vocês fazem de diferente? Espero que coisas boas, né, algumas coisas ruins, no sentido de: "Ai, ela fuma, eu vou começar a fumar também", ou não, ela faz exercício, agora eu vou fazer exercício também, é a gota d'água que eu precisava para começar a fazer alguma coisa legal para o meu corpo, né. Perguntem, vamos falar mais sobre isso. A psicologia evolucionista vai sempre falar como a gente é modulado por grupo, né, vários grupos mais proximais, mais distais. E o grande paradoxo aqui é que esse grupo, ele pode tanto aliviar o estresse, nos acolhendo, trazendo uma identidade, como gerando mais estresse, como eu falei no caso da vergonha, humilhação e até agressão em alguns casos, tá bom? Aqui é a minha filhinha, né, escrevendo na areia, ela tem uma vocação incrível para escrita, né, e desde pequenininha ela já brincava muito de escrever na praia. É bacana porque quem tem filho, às vezes olha essas coisinhas que eles faziam na infância e na hora consegue relacionar com algum comportamento de adulto hoje que eles se realizam, que ganham dinheiro fácil, às vezes revisando livro, corrigindo prova, né, fazendo coisas assim, né, escrevendo, né. E quando eu olho isso eu falo: "Caramba, ela já mostrava algumas facilidades, algumas coisas que ela se divertia de fazer", né. Um parênteses aqui de novo. Tá acabando, meus queridos, ó, bem pouquinho, tem alguma tarefinha e aí acabou. Então aqui tem eu vou ter um módulo sobre apego, mas é dizendo aquele comecinho lá de que o nosso modo que a gente foi criado afeta sim, infelizmente, se a gente vai ser um adulto mais inseguro ou mais seguro, né. Claro que a psicologia trata tudo, a psicologia nos fortalece na autoconfiança, treinando modos, retreinando modos de pensar, mas a gente tem uma forte influência, quase um caminhozinho neural ali, que foi o que foi feito fortemente na nossa infância, quando a gente sofreu medos ou exatamente um ambiente muito seguro, né. Na mesma situação da sala que eu dei um exemplo, se tem lá um cachorro louco na sala, alguns já entrariam em pânico e sairiam correndo, talvez porque tiveram muito medo na infância, e outros olhariam e falariam: "O que que a gente pode fazer a respeito?", né.
Então teria um pouquinho menos aquela visão de que o mundo é um lugar perigoso e que gera muita ansiedade. Por isso, né, toda essa linha de psicanálise do Freud, que o pessoal fala, que é sentar num consultório, falar como foi a vida dos pais, que traumas que teve, ela tem um efeito inegável no meu olhar de longo prazo, de melhorar aquelas feridas, aqueles comportamentos nossos, né, que estão muito assimilados no nosso cérebro, retrazer a memória, retomar os esquemas e talvez conseguir resgatar uma nova forma de estar no mundo, né. Mas claro que as terapias cognitivistas, que são mais pontuais, eu não quero saber seu passado, né, ou quero saber muito pouco, mas quero principalmente reorganizar a maneira como você pensa, como você enxerga alguns estressores, algumas maneiras de agir, né. Elas são também muito rápidas e eficientes, né. Tá bom, gente? Aqui é uma tarefinha, não precisam fazer, vocês vão decidir no Meet se fazem ou não. Que crenças, ideias nos estressam, nos aprisionam, né? Trazidas tanto da religiosidade, da família, das normas sociais, do esporte, da escola, né? Eu poderia dar um exemplo. Agora eu vou fechar. Vão pensando aí. Momento cantoria, canino. Olha lá, ó. A pequenininha grita como se fosse uma mulher apanhando. Tem 6 quilinhos e é escandalosa que só vendo, né? Ó, ela que puxa a matilha. Aí tem um latido meio chorão mesmo, que é o grandão, e tem um latido mais au, 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 assim, no meio, né? Parece que ele não sabe chorar. Ele tem que latir de um jeito diferenciado para entrar na matilha. Eles devem estar falando aí para a vizinhança, ó, me leva para fora dessa casa porque eu não aguento mais ficar aqui nessa quarentena. Vocês estão passeando e eu estou aqui, me ajudem, pelo amor de Deus. Olha, eu estou enrolando aqui porque eu acho que está afetando a audição de vocês, né? Eba, melhorou. Então, exemplo de crença, vamos pensar, eu sou mulher, eu sou mãe, eu tenho que ser uma super mulher, né? Eu não posso estar cansada, eu não posso, né, dormir é perda de tempo, né? Então, vejam, tem crenças que às vezes um pai, uma mãe muito militar, muito alemão, vai falar, não, você pode tudo, é legal, te empodera, mas tem horas que a pessoa fica exausta, né? Ela não se dá o prazer de também relaxar, ter momentos para si, né? Então tem muitas crenças, eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que ser uma boa filha, eu tenho que amar meus pais, né? Minha família é sempre necessariamente boa para mim, né? Vocês podem estar olhando isso tudo. E claro, na área do esporte, do exercício, tá vendo quanto nossos alunos trazem essas crenças, né? E isso afeta o próprio rendimento deles e a saúde deles, tá bom? Aqui vale a pena ler, é um exercíciozinho de o quanto a gente é afetado pelos outros, né? Digamos que todo mundo da minha sala enxerga um fenômeno de um jeito, se eu pensar diferente, eu vou me inibir, eu não vou falar, eu vou ficar com vergonha e vou acabar acatando o que os outros falam, mesmo que isso seja radicalmente errado ou contra o que eu estou vendo. E esse experimento fala nisso. Leiam, vale a pena. Aqui eu já falei, da gente estar resolvendo. E a última tarefinha, que seria um complemento da anterior, seria que rituais que você faz para diminuir essa ansiedade em situações esportivas, né? Será que é bom esse ritual? Então, por exemplo, eu lembro que eu na infância eu tinha um colarzinho com uma figa, né? Lembra figa, esse sentido? Em alguns países isso é uma ofensa, né?
quase não usam mais hoje, né, e no passado tinha uma simbologia, não sei se hoje, não sei se nem se isso é resultado de alguma religião, de proteção contra maus olhados, né, e eu tinha essa correntinha. E no meio de um jogo de handebol, super violento, agressivo e que eu amava, era o primeiro esporte, né, que as meninas em geral tinham contato na minha escola, handebol, vôlei, né, e aí eu perdi essa figuinha. E eu me senti muito mal no meio do jogo, e as meninas jogando e eu olhando para o chão e procurando a minha figuinha. Então vejam, eu tinha esse ritual, isso foi passado como uma maneira de enfrentar as minhas dificuldades, só que eu perdi ela, né. Então eu diria assim, onde é melhor a gente ancorar a nossa confiança? Na gente mesmo, no meu eu, na minha cabeça, na minha confiança, ou em algo material? Quantos esportistas não têm rituais, às vezes de entrar na quadra com o pé direito, ter que fazer o crucifixo em X momento, usar uma roupa íntima de uma cor X ou Y, né, ter que ter todo um ritual anterior à competição, no dia da competição, né, então assim, é enlouquecedor às vezes o que as pessoas não criam também de associações com: "Ah, eu ganhei com aquela calcinha cor-de-rosa, então agora todas as minhas calcinhas de competição vão ser cor-de-rosa". E aí né, eu esqueço todas e pronto, eu vou para a competição sem a bendita do amuleto, né. Reflitam, tá bom, meus queridos? Eu terminaria falando que a gente tem que não deixar a nossa cabeça ser o nosso vilão, tá bom? Então, procurem refletir intensamente. Eu vou até sair aqui, porque vai que, né? Vai que não tá gravando nada de novo. Eu já deixo aqui no modo para eu estar visualizando ou gravando, que bom. Vou sair do modo de apresentação. Isso, aí vocês me enxergam um pouquinho, né, um pouquinho mais de perto, mas terminando falando assim, se perguntem por que eu me estresso tanto com algumas coisas, o que que eu posso fazer a respeito, a partir do momento que vocês fizeram tudo que dá, né, não deixem esse mental tomar conta de vocês e exagerar nesse comportamento físico, né, catastrófico, às vezes mental, e criando comportamentos, às vezes rotinas, né, que são aprisionadoras, como eu terminei lá falando dos rituais que às vezes um atleta tem que ter para ganhar essa confiança, né. A nossa confiança ela é trabalhada sim, né, mas até em situações que a gente nunca viveu, como por exemplo do corona, a gente espelha nossa confiança em pessoas que já passaram por isso e conseguiram se dar bem. Então, por exemplo, eu nunca peguei corona, não sei como é você, mas eu já peguei, eu tenho 52 anos, eu já estou melhor agora, passei mal e tal. Então vocês olham às vezes para uma pessoa com um nível de condicionamento mais ou menos, né, com uma idade já sem grandes riscos, mas com alergias, por exemplo, né, e você pode estar sim usando esse comportamento de espelhamento, de modelo para falar: "Confia, confia, se acontecer alguma coisa comigo, eu vou estar organizada, eu vou me organizar para lidar com esse momento, vou conseguir adiar disciplinas, vou aprender ao longo da doença, eu vou perceber ao longo da doença, puxa, nesse momento eu estou sentindo que eu tenho que ir para o médico, eu vou. Não, nesse momento eu acho que eu preciso tomar mais líquidos, eu vou tomar líquidos. Não, nesse momento eu vou fazer uma inalação com uma bacinha ali de água quente, com uma toalhinha em cima, para me trazer um bem-estar. Ou vou aprender a meditar antes, para já treinar a respiração. O que eu quero dizer é que a gente sabe, se a gente não puser barreiras de mudar comportamentos no sentido de aprender com o momento, se a gente conseguir enxergar esse nosso momento sem enrolação
no sentido de ou ver muito positivo ou muito negativo, veja realisticamente, qual é a situação de vocês, né. Tudo isso vai gerar sim, ações que vão ser construtivas e seja lá o problema que vocês passarem na vida, vocês vão saber enfrentar, tá bom? Eu falo para muitos jovens que a pior coisa é a teimosia, né? No fundo, a gente sabe o que tem que fazer, ou tem um orgulho, né, de não querer ouvir com um médico, de uma pessoa mais especialista, ou não querer mudar comportamentos, ou não se organizar minimamente para ter uma estrutura para estar lidando com essas adversidades que acontecem na vida e vão acontecer de novo, independente de coronavírus, de outras situações, tá bom? Achem o mantra de vocês, eu terminaria com esse mantra de confie. Confie, Cristina, confie, João, confie, Maria, confie, Joaquina, de que seja lá o que vocês enfrentarem de dificuldades, vocês vão saber lidar. É isso, vamos ver como ficou, se essa gravação prestou ou não, e na próxima a gente tenta ver de que forma vocês me sugerem para fazer essas gravações, esses áudios, tá bom? Obrigada, gente. Vou encerrar agora aqui a gravação. Agradeço a todos, fiquem na paz e com muita saúde. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Interrompendo.